Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão, porque eu sou cristão. Aposentado, porque eu sou aposentado. Aleluia! Meus irmãos, no vídeo de hoje, desejamos falar uma palavra da parte de Deus a respeito do caminho dos retos e o resultado que isso proporciona. Glórias a Deus. Amados, antes eu desejo lhe pedir encarecidamente, nós temos percebido que muitos dos amados irmãos que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos. Meus irmãos, por bondade, por favor, nos ajude aí, faça a sua inscrição, dá um like nos nossos vídeos para que a plataforma envie os nossos vídeos para mais pessoas e mais pessoas sejam também alcançados pela palavra de Deus que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Meus amados irmãos, a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 12, a respeito do patriarca Abraão. Abraão, um homem de Deus, chamado por Deus para fazer uma grande e maravilhosíssima obra. A obra que o Senhor Deus deu para Abraão fazer, meus irmãos, ela é de suma importância para todo o mundo. Abraão, já com idade avançada, o Senhor Deus lhe chamou e lhe disse: da sua descendência nascerá um homem que salvará a humanidade perdida. E disse mais: da tua descendência procederão multidões de nação. Gente, nós já sabemos que Deus não é exagerado, né, irmãos? E também nós já sabemos que quando a gente fala no plural, a gente está falando de mais de um. E quando Deus fala do plural, Deus está falando de mais de um no conceito dele, no conceito de Deus. E o Senhor Deus diz a Abraão: de você nascerá uma multidão de nações. Ó, só tinha um problema, né? O homem já estava com 75 anos e a mulher já estava com 65 anos, né? Do meio para frente. Louvado seja Deus. E o milagre foi se cumprir quando para Sara já havia cessado o costume das mulheres. Aos 89 anos, Deus faz milagre. Aleluia. Irmãos, só que antes da bênção chegar, irmãos, Abraão fez umas lambanças. Ele fez umas lambanças. Deus sabe que foi, né? Ele obedeceu, ele foi, ele saiu como Deus mandou. Foi para a terra que Deus mandou. Só que quando chegou lá, problemas climáticos lhe causaram problemas. O que ele fez? O caminho fácil. Ele resolveu descer para a terra do Egito. Meus irmãos, Deus não precisa que ninguém ajude a ele para nos abençoar. Não tente ajudar a Deus. Isto sempre dá errado. Problemas familiares no Egito, o rei do Egito não gostou, expulsou ele de volta, mandou ele de volta. E a Bíblia diz que Abraão voltou do Egito rico, com muito gado, com muitos escravos. E trouxe uma escrava, a tal de Dona Agar. Agar lá na frente vai causar sérios problemas, né? A Sara, a esposa de Abraão, resolveu que estava demorando, e Agar era novinha, e Sara era velhinha, né? Então, 12 anos depois desses episódios, da volta do Egito, Dona Sara resolveu que era melhor Dona Agar se encontrar intimamente com Abraão para ter o filho, aquele filho da promessa. Não, Deus te promete a você. Não tente ajudar a Deus. Glória, deu errado. O negócio deu ruim. Não, Deus não gostou do assunto. Só que Agar teve um filho e chamou o seu nome Ismael. Ismael é o pai dos árabes. Esses árabes aí que nós vamos falar tanto são filhos de Abraão e Agar. Glória a Deus. Só que 12, 13 anos depois, aí o Senhor Deus cumpriu a promessa, deu o filho para a glória do nome do Senhor e prossegue a bênção de Deus. Pela descendência de Abraão nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, como o Senhor Deus havia dito a Abraão. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, também a Bíblia fala de um homem
um homem, a Bíblia chama ele de homem justo. Ó, o homem é reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Foi Deus quem disse isso. O nome do homem é Jó. O Jó, meus irmãos, a Bíblia fala dele com uma doçura. O Jó, Deus é que dá testemunho dele. É bom quando as pessoas falam bem de nós, não é não? Do Senhor e de mim. Eu gosto. Quando falam bem de mim, eu gosto. Foi Deus que falou bem de Jó. Deus disse pessoalmente a Satanás que observasse o servo de Deus chamado Jó. Jó, meus irmãos, aleluia, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó, no capítulo 1 e no versículo 1 a seguir vai estar essa descrição. Só que aí Satanás se levanta com muita força, com muita ira e provocando a santidade de Deus, porque Jó era rico, era muito rico. E então Satanás começa a levantar ilações com Deus, que Jó era ele realmente era tudo isso. Porém, é porque ele era rico. Se ele não fosse rico, Jó não era nada disso, dizia o inimigo das nossas almas. E o Senhor permitiu. E Jó teve a destruição material mais terrível. Perdeu fazenda, perdeu o gado, perdeu os filhos. E a Bíblia diz que Jó se manteve reto, justo, firme, sem ceder à tentação e nem às provocações, tanto dos amigos, como da esposa, como do próprio Satanás. Glória a Deus. E no capítulo 42, nós vamos ver o Senhor Deus recompensando esse homem santo de Deus. A Bíblia diz, e Deus deu a Jó tudo em dobro. O que ele tinha no começo, que era 7.000, recebeu Jó na sua velhice 14.000. O que o Jó tinha no começo, que era 500, passou a ser 1.000. Um detalhe, somente os filhos que Jó perdeu eram 7 e 3 filhas. Estes no final se repetiram, 7 filhos e 3 filhas. Mas toda a riqueza que Jó tinha, o Senhor Deus lhe devolveu em dobro, honrando a fé, honrando a vida de justiça que aquele grande homem de Deus tinha praticado, mesmo em meio às tribulações. Não precisa ajudar a Deus, só precisa ser servo de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 37, nós somos apresentados a um homem chamado José. Uma biografia maravilhosa tem este servo de Deus, José. No capítulo 38 do Gênesis, a Bíblia nos conta a história de um acidente de percurso de um homem chamado Judá, irmão de José, com a nora dele, Dona Tamar. Deixa Judá e Tamar por aí. Entretanto, do capítulo 39 até o capítulo 50, no final do livro do Gênesis, Deus, o Senhor, nos apresenta um homem de Deus, um homem reto, um homem que vive nos padrões da palavra de Deus. O nome dele, eu já falei, José. José era um jovem de 17 anos, trabalhador, pastoreava ovelhas com os filhos da Bila, mulher de seu pai, e da Zilpa, também mulher de seu pai. O rapaz lá tinha 4, né? Tinha 2 esposas, o Jacó tinha 2 esposas e recebeu 2 empregadas que eram escravas das esposas para também ser mulher dele. 4. E os filhos das escravas com Jacó pastoreavam os rebanhos, e José, filho de Raquel, esposa legítima, estava pastoreando os rebanhos junto com os seus irmãos. Só que José, ele tinha uma comunhão com Deus diferente, diferenciada. Deus, o Senhor, mostrava os milagres a ele, o futuro a ele, as bênçãos a ele. Glória a Deus. E o que vai acontecer é que a Bíblia diz, e Deus era com José. Então José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi retirado do seio do seu pai e da sua família e enviado ao Egito preso como escravo. Lá no Egito foi vendido no mercado de escravos, porém a Bíblia diz, Deus era com ele, Deus era com José. Meus irmãos, tudo o que José fazia, Deus abençoava. Tudo. Glória a Deus. Onde José colocava a mão, o Senhor Deus abençoava.
Então José foi vendido à casa de um eunuco, chefe do exército de Faraó, chamado Potifar, escravo de Potifar. Potifar, que não era bobo nem nada, começa a ver Deus abençoando as coisas que José fazia. E começou a botar o homem em posições maiores, até que colocou ele na gerência geral da casa. Toda a fazenda, toda a casa de Potifar agora estava submisso à palavra e à ordem de José, o escravo. Aí se levanta Satanás e coloca a mulher de Potifar, não sei porque o eunuco tinha mulher, mas Potifar tinha. Coloca a mulher de Potifar a tentar José. E essas tentações terminam com José preso e acusado de tentativa de imoralidades. Preso. E na prisão, a Bíblia diz, Deus era com José. Glória a Deus. E o carcereiro, percebendo que Deus abençoava o que José fazia, colocou ele como encarregado da prisão. José é o preso-chefe. O preso-chefe. Glória a Deus. Só no Egito a gente que sabe assim, quer dizer, deixa para lá, né? Nos dias de hoje, deixa para lá. Estou falando daquele tempo, que não tinha. Aleluias. Até que Deus, por milagre, traz José à presença do faraó, o imperador. E a Bíblia diz, e o Senhor Deus abençoou José, e José interpretou sonhos. E a Bíblia diz, e Deus usou José. E a Bíblia diz, e Faraó achou que José era o homem de Deus, o homem certo, cheio de graça e de sabedoria, e colocou José como governador do Egito para salvar o mundo de então da fome, a fome que se levantou. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz, José governou o Egito, sendo o segundo em comando em toda a terra do Egito. Faraó, o imperador, e abaixo de Faraó, José, no Egito. E a Bíblia diz, e José governou o Egito por muitos anos, com mão forte. Com mão forte. Termina a história de José dizendo que José se dá a reconhecer com seus irmãos, traz o seu pai da terra de Canaã, onde está acontecendo uma grande seca, uma grande fome, os seus irmãos, e cá ele acolhe a família, e a Bíblia diz, morreu na terra do Egito, velho e farto de dias, abençoado por Deus, em resposta à fidelidade que aquele grande homem de Deus tinha determinado em toda a sua vida. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, não tente ajudar a Deus. Você tem promessa de Deus? O Senhor tem promessa de Deus? A senhora tem promessa de Deus? Calma. Seja servo de Deus. Seja crente em Jesus. Viva na presença de Deus. Viva a vida que o Senhor Deus determinou para a tua vida. E eu tenho certeza que Deus, o Senhor, fará cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Meus amados, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Por favor, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Por favor, irmãos, compartilhe os nossos vídeos para melhor amplitude do nosso canal. Tá bom, meus irmãos? Deus que nos abençoe em nome do Senhor Jesus.